Olá, bonitos, tudo bem? Estamos começando com mais um vídeo desse canal. Roda a vinheta aí. Uma das propostas desse canal é de criar uma série de vídeos que conversem sobre arte. Como alguns de vocês sabem, a minha formação superior não está relacionada diretamente com nenhum tipo de arte. Porém, meu pai, a vida inteira foi artista plástico. Então eu sempre tive esse contato direto com arte, até mesmo por causa do meu pai e da minha família. Fora isso, o meu primeiro emprego foi no Instituto Cultural em Inhotim, onde eu tive a oportunidade inicialmente de trabalhar como monitor de área, que é aquela pessoa que fica no cantinho do trabalho, instruindo as pessoas que passam por lá, falando o que pode, o que não pode fazer, entre outras coisas. Como eu gostava muito mesmo de trabalhar lá, eu passava diversas tardes no próprio Instituto Cultural em Inhotim, aproveitando da biblioteca e estudando sobre os artistas daquele lugar, tendo conversas com meu pai e buscas na internet sempre relacionadas a esse assunto. Isso me deu uma grande oportunidade de trabalhar como mediador em arte contemporânea. Isso abriu completamente meu mundo e me deu diversas outras oportunidades e ainda enalteceu mais o meu amor por arte. A 10ª posição de hoje vai para um trabalho do argentino chamado Ricri Tiravanija. Esse trabalho tem o nome de Palm Pavilion, que está localizado hoje no Instituto Cultural em Inhotim. O trabalho foi construído nos anos de 2006 a 2008. Inicialmente ele foi feito para estar na Bienal de São Paulo. A estrutura do trabalho é a adaptação da famosa Maison Tropicale, de 1951, de Jean Prouvé, o arquiteto. A ideia desse arquiteto era de construir casas de fácil acesso, principalmente em lugares de praia. Então ele vai usar bastante de estrutura de alumínio, de madeira, de fácil de construção e também desconstrução. Esse trabalho ele tem uma coisa muito curiosa que não fica muito explícita. O nome do trabalho é Palm Pavilion, até aí tudo bem. Então, tudo dentro do espaço da Palm Pavilion vai estar naturalmente relacionado à palmeira. Então, vão ter notas com palmeiras, vão ter as próprias palmeiras lá dentro, moedas, imagens, fotos, livros, tudo relacionado à palmeira. Tanto que do lado de fora do trabalho existia uma construção de uma lanchonete, que hoje atualmente no Inhotim ela está desatualizada, não sei até quando, mas que tudo nessa lanchonete, que era vendido nessa lanchonete, também tinha relação à palmeira. Então vendia tudo que era relacionado à palmeira nessa lanchonete. Empada de palmito, a própria água de coco. Fora tudo isso, o trabalho tem uma crítica social implícita muito massa, que desenhos como Simpsons, South Park, nós já estamos acostumados a ver. Só que ele traz um que até então a gente coloca ele como se ele fosse um desenho puramente infantil e nos explicita essa crítica social. Eu tô falando do Bob Esponja. Isso mesmo, do Bob Esponja. O Bob Esponja se passa num lugar denominado Fenda do Biquíni. E é uma imensa crítica social aos Estados Unidos dos meados dos anos 50, que exerciam testes nucleares numa ilha denominada Atol dos Biquínis. Relacionou o nome agora? Exatamente por isso, a Cindy, por exemplo, que é uma esquila, vai viver no fundo do mar. Porque se ela estivesse lá em cima, ela não conseguiria sobreviver. O governo americano pensava e agia, então, de forma completamente errônea, pensando que estava tudo bem, porque não existia vida necessariamente humana naquela ilha. Mas existiam esquilos, palmeiras e outros diversos tipos de vida dentro daquela própria ilha, onde eles estavam executando os testes que eram extremamente prejudicadas. Tá vendo? Nem sempre é tão claro para todo mundo que Bob Esponja também é uma crítica social pesada. Adoro isso. Arte também é um pouco disso, é poder conversar com críticas sociais, com diversas outras coisas que nem sempre a gente esperava, que parece que está na nossa frente, é bem claro, mas nem sempre é. Em 9º lugar, eu vou colocar um quadro do meu pai. Esse quadro ele consta uma diversidade bem peculiar para mim. Se você reparar bastante nos olhares das pessoas desse quadro, a maioria das vezes são tristes. É um quadro que tem absurdamente o tom de azul, então ele conversa bastante com o azul. É um quadro sem título até então, feito no ano de 2009. Ele ainda está na minha casa, esse foi um dos quadros que meu pai optou por não vender, para coleção particular mesmo. Apesar do quadro ter toda essa melancolia, trazer toda essa embarcação de tristeza, existem várias outras coisas implícitas nesse quadro que me chamam muita atenção. Um exemplo dele é o cavalo alado, bem embaixo do olhar mais indagativo. Nada mais é do que a representação do sonho. É um sonho, é um desejo, é o inalcançável, é o desejo de sair dessa tristeza desse olhar, ou de continuar com essa tristeza. Essa melancolia, o que ela expressa também é a vida insólita desses pescadores nessa busca sempre pelo peixe, pelo alimento, pelo desejo de continuar. Continuar o quê? Em 8º lugar, eu trago um trabalho que eu tenho um carinho imenso por ele, ele é cheio de curiosidades. Ele também está no Instituto Cultural em Inhotim. O artista é o Paul McCartney, não confunda com o Paul McCartney dos Beatles, porque não é ele. Paul McCartney é um artista americano.
Esse trabalho Boxhead especial ele fez no ano de 2001, mas é um trabalho que remete a um trabalho anterior ainda dele. Inicialmente, esse trabalho foi feito numa estrutura inflável que ficava em frente à Tate de Londres, onde você podia passar debaixo das pernas desse trabalho e lá dentro comprar coisas com formatos estranhos. O que esse trabalho conversa? Se reparar bem, nada mais é do que um Pinóquio com uma cabeça de caixa sentado em livros. O que isso quer dizer? Você pensa no ano de 2001, a caixa principal, que era o nosso instrumento, era a televisão. Então era como se a gente sentasse na cultura e só acreditasse nas verdades ditas pela televisão. Então também é um trabalho, uma crítica social muito foda. Porque sentar em livro é como você fechasse seus olhos para a realidade e só acreditasse no que era dito por aquela tela. Hoje a gente não está muito diferente disso não. Talvez a gente troque essa tela televisão pela tela celular, mas é absurdamente a mesma coisa que a gente continua fazendo. Qual é o número de pessoas que você conhece hoje que tem o hábito da leitura maior do que o hábito, por exemplo, de acessar redes sociais? É bem pequeno. Então ele dialoga com essa busca da verdade. E aí tem uma curiosidade muito grande que esse trabalho agrega para mim, que é do filme Pinóquio. O Pinóquio, originalmente, é um conto do Carlo Collodi, feito em 1883. No conto de Collodi, o boneco Pinóquio se afunda tanto nas próprias mentiras que ele chega num ponto de não saber mais o que é mentira e o que é verdade. Então o final é bastante triste. A Disney, obviamente, não ia fazer um filme infantil com um final tão triste assim. Então fez algumas adaptações. E Paul McCartney também critica isso. Porque quando você busca o livro, que é real, onde esse boneco está sentado, é onde você vai ter de verdade o fato real. E não na cabeça de caixa. Porque se você for considerar no pensamento de Paul McCartney, a cabeça de caixa é a cabeça da Disney, que pôde reproduzir também esse trabalho. O livro não. O livro seria então, de fato, a fonte de verdade. Em sétimo lugar, eu trago um trabalho bastante simples, pela forma que o trabalho carrega não ser tão explícito assim. Esse trabalho é um trabalho de um artista carioca chamado Valtércio Caldas. O nome do trabalho é Estrutura para Todos os Materiais Não Transparentes. Basicamente, são duas bolas de mármore colocadas sobre um objeto de madeira, como se fosse uma mesa mesmo de estrutura de madeira. O que isso quer dizer? Qual é o convite desse trabalho? Qual é a estrutura que a gente usa para enxergar todos os materiais não transparentes? Exatamente, já disse a palavra, enxergar. É necessário enxergar para se ter um material não transparente. O material não transparente, basicamente, é um material visível. E a estrutura que nós, seres humanos, usamos para poder enxergá-lo são os globoculares. Então, basicamente, é como se fosse um globo ocular feito de mármore, que ao mesmo tempo que não enxerga, porque é mármore, não é um olho necessariamente, é uma estrutura de material não transparente. Então é exatamente isso que esse trabalho também transpassa. O quê? Um convite. Um convite a enxergar de uma forma diferente, de enxergar através do mármore, de enxergar com o mármore. Porque o que é a arte se não isso? Um convite de ver exatamente uma coisa, um objeto do dia a dia, de uma forma diferente. É um convite a um novo olhar. Em sexto lugar, eu trago um trabalho do Eugène Delacroix, um dos meus xodós. A Liberdade Guiando o Povo, de 1830. Esse trabalho ele tem uma coisa muito peculiar que a maioria das pessoas já ouviu e não tem noção de qual que é que eu estou falando. Por causa do CD do Coldplay, Viva la Vida. É a representação da capa do CD do Coldplay também. Inclusive tem um fato bastante peculiar que é necessário falar nesse vídeo, que ainda esse ano, Mustafa Hassouna, no dia 22 de outubro, tirou uma foto no protesto palestino e dá para você criar um link muito próximo a esse trabalho, que também conversa diretamente com ele. Por quê? É um dos trabalhos que tem uma representatividade, na verdade, muito grande com a Revolução Francesa, que é o desejo de liberdade, de igualdade, de fraternidade. É uma luta contra o fascismo também, que dominava até então apenas naquela época, mas que também hoje volta a conversar com nós, com os nossos dias atuais. Em quinto lugar, eu trago um trabalho específico de um artista brasileiro que eu tenho um carinho muito grande também, que é o Vic Muniz. Em confronto com o trabalho anterior, que é exatamente a expressão da realidade, tanto que a gente pode até comparar com um quadro ou com uma fotografia tirada nos dias de hoje, Vic Muniz tem um exemplo ímpar de trabalhar. Ele trabalha numa realidade de coisas materiais comuns no dia a dia, tipo chocolate, cobertura, açúcar, e fazendo uma visão muito dele, assim, é muito próprio, que eu acho absurdamente rico, absurdamente ímpar do trabalho. Um dos trabalhos dele que ficou mais conhecido é a capa de CD dos Tribalistas. O material utilizado para ela é todo calda de chocolate. Enfim, ele costuma utilizar de materiais bastante específicos em cada um de seus trabalhos. Hoje eu vou estar destacando um dos meus prediletos,
O nome desse trabalho é Cartões Postais de 2014. No que ele consiste? Basicamente é uma série de cartões postais colados e recortados um em cima do outro, dispostos de maneira completamente distinta, a fim de dar uma nova realidade para o mesmo. No caso dessa série em específico, ele recriou o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro a partir de recortes de cartões postais, tanto de Paris, quanto da França, quanto do próprio Rio. Dessa forma, a gente pode avaliar que a arte de Vic Muniz é a arte do improvável, é a arte de coisas e de materiais dos quais a gente não espera de onde possa vir a nascer a arte. Por isso considero um artista tão especial. Em quarto lugar, na verdade eu vou trazer dois trabalhos e vou fazer um confronto. Aqui no cantinho do vídeo dá pra ver os dois, ó. Mona Lisa, de 1506, do Leonardo da Vinci, que a gente tanto já viu, e o Retrato Dora Maar, de Pablo Picasso, de 1937. O que esses trabalhos têm em comum para mim e por que eles merecem um destaque? Fora todo o conhecimento mundial já explorado e já representado por esses trabalhos, gosto muito do olhar das duas mulheres. O olhar para mim tanto da Mona Lisa quanto da Dora Maar diz muito. Apesar de serem trabalhos completamente opostos, onde Leonardo da Vinci trabalha a expressão de forma absurdamente real e já Pablo Picasso de forma absurdamente peculiar, com um real bastante distorcido em formas geométricas definidas, os dois trabalhos, as duas mulheres dos trabalhos conversam com a realidade do olhar. É como se o olhar da Mona Lisa e aquele sorriso que a gente nunca sabe se é sorriso ou não, conseguisse te enxergar de todo e qualquer lugar ao mesmo tempo. Dora Maar também traz isso. Dora Maar também tem um olhar absurdamente expressivo, carregado de um intuito, de uma verdade só dela. Então esses dois trabalhos para mim, esses dois quadros são absurdamente importantes e tanto me marcaram. Tanto que vão fazer parte aqui, ó, do nosso cenário por muito tempo. Em terceiro lugar, eu trago mais um quadro de Eugène Delacroix, de 1831, Jovem Tigre Brincando com Sua Mãe. Esse quadro, para mim, ele é bem peculiar e ele vale a pena pelo terceiro lugar pelo seguinte fato. Ele trata a paixão humana, essa paixão ingênua, personificada como um animal feroz. Então é como se ele conversasse ao mesmo tempo com o amor que tem pela mãe mesmo, com o amor que você sente pelo seu pai, pelos seus amigos ou por uma pessoa específica, como um animal feroz. O animal feroz a gente sempre quer um tipo de distanciamento, um tipo de não realidade, medo. Então é como se o amor e o medo conversassem na mesma imagem de uma espécie de brincadeira. Em segundo lugar, eu vou trazer um trabalho que todo Belo Horizontino e mineiro tem um carinho muito especial. Na verdade, eu vou trazer um específico de um grupo de trabalhos do Cura. O Cura foi um movimento criado por 3 mulheres de BH, Janaína, Juliana e Cristina. Esse projeto ele tem como um dos intuitos dar voz, dar oportunidade ao grafite mineiro. Então ele põe visibilidade, colocando cores no centro da cidade. É um trabalho absurdamente incrível, que deu uma outra visão do espaço urbano em Belo Horizonte, principalmente quando visto da Rua da Sapucaí, que é um outro lugar que eu tenho um carinho muito grande. O trabalho que eu vou falar em específico é do David Melo Santos, O Abraço da Noite do Dia. O massa desse trabalho para mim é um encontro dos opostos. E ele dialoga para mim diretamente com o que a gente está vivendo no Brasil hoje. É como se o trabalho, de uma forma romântica, de uma forma peculiar, trouxesse esse desafio de conviver com a diferença se dando um abraço. E em primeiríssimo lugar eu trago um trabalho que foi o trabalho da minha vida, assim, foi literalmente sonho realizado poder conhecer. O trabalho é Guernica, também do Pablo Picasso. Essa obra está localizada no Museu Reina Sofia, que fica em Madrid, na Espanha. Fora todo o conhecimento que a gente já tem de Guernica, representar com lúdico e com belo, drama, morte, algo trágico de forma tão leve, eu tenho um carinho muito especial por ele. Só que para mim ele tem um significado muito peculiar e merece esse primeiro lugar, porque desde que eu estudo as coisas relacionadas à arte, até o próprio movimento artístico, pintura, performance, eu nunca tive tido a mania de pesquisar tamanho de quadro nem nada relacionado. Então, assim como a gente tem aquele ideal de Mona Lisa e nada mais deve ser um quadro bem pequenininho, a gente fica esperando aquela coisa grandiosa, não. É um quadro mais ou menos do tamanho desse que está aqui mesmo como exemplo. E aí que eu esperava nada além disso, esperava um quadro menor, no máximo, tipo, uns 80 por 60, algo do tipo, ou algo relacionado. Só que não. Guernica é um quadro gigantesco e isso me despertou uma vontade até agora, então, de toda vez que for conhecer ou idolatrar algum trabalho, de pesquisar as dimensões. No mais, galera, peço novamente, por favor, para vocês comentarem, me dar um feedback, ou aqui, ou no Facebook, ou no Instagram, não importa a rede social, nos comentários aqui embaixo. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram,
qual quadro, às vezes, ou um trabalho de arte, movimento artístico, deveria estar entre essas 10 e eu não coloquei. Qual ou quais quadros te marcaram muito? O que vocês acharam? Foi excessiva a linguagem? Não foi? O que ainda a gente pode trabalhar ou não? Assim, todo feedback é muito importante para nós. Curta, compartilha, comenta. Muito obrigado, até o próximo vídeo.